sejam bem-vindos a mais um Bridgecast. Hoje a gente tem a honra de conversar com a Carol Braga, nossa neurologista, especialista em cognição e comportamento. E o episódio de hoje é a primeira vez que eu converso por vídeo com a Carol e que vocês também vão ver essa nossa conversa documentada. Há muito tempo eu queria falar com essa moça, que é de agenda corrida também, e as perguntas que vocês vão ouvir nesse podcast são as mesmas que eu faria se estivesse sentado aqui onde eu estou, no consultório, ela de um lado da mesa, eu do outro, para a gente entender melhor o que que ela faz e como é que é o dia a dia dela. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Felipe. É uma honra estar aqui com você. A gente já trocou várias figurinhas em relação a paciente, conhecimento médico, mas é sempre bom a gente conversar ao vivo para a gente se conhecer melhor. Uhum. Perfeito. Carol, primeira coisa, por que que você escolheu neuro? Essa você já deve ter respondido várias vezes, mas quais são os seus próximos planos para neuro? Tá. Já respondi várias vezes mesmo. No Instagram é uma pergunta que sempre fazem. E a minha escolha pela neuro, na verdade, foi uma escolha de exclusão. Igual a gente faz diagnóstico de exclusão, Uhum. eu queria alguma coisa relacionada ao cérebro. Eu queria trabalhar com neurocirurgia, psiquiatria, sabe aquela coisa bem de faculdade de medicina que você é 100% levada pela coisa fascinante do estudo, né. Eu No era a pessoa ambiente. que gostava de entender o comportamento humano, os pensamentos, e aí eu pensei: neurocirurgia é muito legal, ver o cérebro é muito fascinante, mas a vida do neurocirurgião não é muito legal. Uhum. Sim, 100% de cirurgia, muito cansativo. E a vida do psiquiatra, apesar de eu amar a psiquiatria, amar essa interseção neurologia-psiquiatria, eu acho que é um pouco diferente da vida do neurologista, é mais engessado em termos de consultório, né, não tem tanta oportunidade da rotina de hospital. E aí foi assim que eu decidi, falei: "Bom, neurologia vai unir tudo que eu amo, que é o cérebro humano, o comportamento, neuropsiquiatria, e eu vou poder ser pesquisadora de forma mais fácil". E foi por isso que eu escolhi neuro. Perfeito. E os próximos planos que de pesquisa, estudo, especialização? Tá. Bom, atualmente eu estou na Santa Casa de São Paulo como médica voluntária. Fiz o fellow de cognição e comportamento aqui na Santa Casa também. E eu tenho uma linha de pesquisa junto com o meu orientador, doutor Diogo Haddad, e a gente estuda sobre comprometimento cognitivo leve, que é o CCL. São os pacientes que têm algum tipo de queixa cognitiva, mas não necessariamente têm demência. Eles podem converter para demência, mas eles podem não converter. São pacientes um pouco mais jovens e possivelmente meu doutorado vai ser em CCL, então os planos são pesquisa, pesquisa clínica, estudar e continuar atendendo os pacientes do consultório. Perfeito, ótimo, entendi. Isso vai entrar numa outra pergunta que vem mais para frente, mas, eu entendi pelo que você me falou que você gosta de vida hospitalar, certo? Também, eu Tá. gosto de vida muito agitada. Perfeito. Você sabe, né? Sei, sei bem. E como é que é uma consulta tua, assim? Então, você tá em mais do que um local, né, então você faz mais do que um tipo de consulta normalmente, né? Nossa, eu faço muitas coisas, assim, de trabalho, né. Bom, a rotina atualmente, eu atendo consultório, também passo visita no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo, faço pesquisa clínica, trabalho em centros de infusão de novas terapias para doença de Alzheimer, então é realmente uma rotina agitada, mas a minha consulta funciona como uma consulta tradicional. Eu falo que eu faço tudo conforme a gente aprende na residência, né, eu sempre falo sobre a boa formação, é uma consulta onde eu atendo o paciente, avalio as queixas, faço o exame físico, peço os exames que são necessários e tento manter o contato mais próximo possível do paciente, né. Desde que eu entrei para essa vida pós-formada, eu não atendo convênio médico, só atendo consultório particular justamente para ter um contato mais próximo. Todos os meus pacientes têm meu telefone, isso é algo que, assim, eu não consigo, sabe, eu não consigo prescrever um antidepressivo e não perguntar para o paciente se ele ficou bem. Eu sei como é que é. Então, a minha consulta é bem assim, eu tento ser muito próxima dos meus pacientes. Aham. Isso acaba trazendo algumas reclamações dos pais, dos familiares sobre: "Nossa, você nunca nos responde", né, mas é Não, porque eu fico responder mesmo assim a gente tenta, né, você deve saber como é. sim, sim. E o que que você mais atende hoje? Em números, em porcentagem, o que mais vem pra você? Tá, 50% dos meus pacientes vêm até mim por queixas cognitivas.
Queixas cognitivas, leia-se: minha memória tá ruim, não estou prestando atenção, estou indo mal na faculdade, acho que estou com demência, meu pai tem demência, eu não sei se eu tenho também. Tudo isso entra como queixa cognitiva, desde pessoas jovens até pessoas mais velhas. Uhum, Além disso, né, eu atendo muito paciente com enxaqueca. Enxaqueca eu acho que é assim, não existe nenhum neurologista que não atenda muito enxaqueca, comigo não é diferente. E é algo muito relacionado, né, isso é pouco comentado, mas os pacientes com enxaqueca costumam ter muita alteração cognitiva. É impossível você prestar atenção numa aula se você está com dor. É uhum, impossível você dormir bem se você está com dor. Insônia está muito relacionado com enxaqueca. E aí a outra coisa que eu mais atendo é insônia. entendi. Pacientes ou jovens, adultos, idosos que não conseguem dormir. E aí a queixa é muito clara, né: Aham. "Me ajuda, eu não consigo dormir, o que que eu faço? Já tentei de tudo", e aí a gente tá aí pra ajudar. Tirando isso, tem as outras coisas, né, bem específicas de neurologia, neuropatia diabética, dor crônica, epilepsia. Tem aí um mundo de alterações que o neurologista vê. Mas se eu fosse colocar em um ranking de 3, queixa cognitiva, enxaqueca e insônia. Perfeito, então você, já tá no ramo que você mais gosta, né, você Sim, já isso é muito bom, né, é profissionalmente isso é algo que todo médico busca, né, que é, poxa, muito bom. a grande maioria do que tá vindo é o que eu, me destaco, o que eu mais estudo, o que eu mais gosto de ver. E agora eu não vou, aguentar de não ir pra uma pergunta fora do script e, assim, o que que você, vê de erro mais comum nas pessoas com queixa cognitiva? Porque a ideia desse podcast é liberar para que as várias pessoas que não te conhecem, que não me conhecem, caiam em algum algoritmo e tenham um conhecimento que Uhum, geralmente a gente já falaria em consulta, gratuito, né, para facilitar a vida deles e eles vêm com uma dúvida mais elaborada ou eles vêm já depois de ter modificado um certo hábito que sim. atrapalharia na cognição. Então o que que você vê de tão frequente sobre cognição que você gostaria de dar de dica para as pessoas, assim, que têm essa queixa de perda de memória? Vou chamar assim, que é pra ficar bem Aham. simples. Eu acho que a gente pode subdividir em grupos de faixa etária. Não tem como a gente colocar memória como algo que seja igual para uma pessoa de 20 anos, 50 anos e 70 anos. Perfeito. Vamos começar do mais jovem? Que Vamos eu começar do mais jovem. Se você quiser manter o mais jovem pra gente ir para as próximas também, fica tranquila, mas é porque essa pergunta ficou muito boa, adorei ela. tá, também acho importante. Bom, como eu falei, eu recebo muito paciente jovem com queixa cognitiva, o que a princípio é meio estranho, porque você não vê uma pessoa jovem com demência. Até existe, né, existe demência rapidamente progressiva, encefalite autoimune, tem várias condições onde o jovem de fato pode evoluir com um quadro demencial, apesar de muito raro. Mas a queixa cognitiva do jovem costuma ser: a minha memória está muito ruim, eu esqueço onde eu coloco as coisas, eu não consigo prestar atenção na aula, eu estou desatento. Essas são as queixas que os pacientes jovens mais trazem. E aí é importante a gente fazer a avaliação cognitiva com testagem de rastreio cognitivo mesmo no consultório, e tentar perguntar para o paciente em que momento isso está acontecendo, se está melhorando, se está piorando, se tem algum fator associado. Porque eu vou dar um exemplo muito básico. Um paciente, estudante de medicina, 20 e poucos anos, em época de prova, extremamente estressado, em privação de sono, chega e fala: "Minha memória está muito ruim". O que a gente tem que pensar em primeiro lugar? O sono priva Uma vida péssima, assim, em termos de organização. Não tá dormindo, quem não dorme não retém conteúdo e não presta atenção. O sono é o principal fator para deixar a gente ter foco, para a gente conseguir ter foco, prestar atenção em alguma coisa. Então, assim, eu já começo a pensar que essa pessoa tem um distúrbio do sono, ou tem uma rotina desajustada. Outra situação, sou desatento. Não consigo ir bem na faculdade porque eu sou muito desatento. Acho que eu tenho TDAH. Já vou entrar no TDAH porque, assim, aparece muito, né, paciente jovem. E aí tem 2 opções, ou o paciente de fato tem um TDAH, que nunca foi diagnosticado, o que é bem comum, né, TDAH em adulto que
ninguém nunca prestou atenção quando era criança, ou aquele paciente que tem uma desatenção por privação de sono, excesso de tela, algum transtorno de humor não tratado e acha que tem TDAH, mas na verdade tem outra coisa. Eu Uhum. acho que em pacientes jovens isso é o que a gente mais vê, assim. Nossa Algum senhora. comentário sobre jovens com queixa cognitiva? Ah, o com bom, então assim, eu acho que também cabe a gente se situar aqui nesse ponto. Eu tô conversando hoje com a Carol, porque no que eu faço na minha área de atuação, vem muita gente com história de queixa de TDAH mesmo. Uhum. E mudou, eu sou formado há 10 anos, mudou muito o panorama nos últimos, coloca 5 anos, absurdamente. Eu lembro quando eu já fui com essa queixa, na psiquiatra, no caso, quando eu estava lá na faculdade em Alfenas, no sul de Minas, com essa queixa de desatenção, né, e eu, uma época, quando eu me formei, eu até pensava que, quem sabe, alguns diagnósticos de TDAH eu pudesse dar como generalista, mas hoje eu vejo que não é um âmbito para mim, para eu dar esse diagnóstico. E aí eu notei como eu preciso da neurologia hoje cada dia mais perto, e eu descobri que existe uma outra ferramenta também, que é o neuropsicológico, que pode ajudar e, quem sabe, pode atrapalhar também, dependendo do momento que for solicitado, mas em grande maioria ajuda, né, a gente. E aí, a Carol aqui, a gente falaria por 10 horas tranquilamente sobre esse Sim. tema, mas eu acho que o principal ponto para o jovem ficaria na tua dica do sono, no que eu tenho para contribuir sobre isso, do jovem eu tenho que falar que o consumo de THC pode atrapalhar também na questão cognitiva, tá. Isso infelizmente a gente sabe que o consumo de THC, se for feito por algum motivo, de maneira ideal é após os 25 anos de idade, e que antes disso, pelo momento de poda sináptica que se vive e etcétera, você não deve utilizar THC, porém é muito comum que as pessoas tenham contato com o THC nessa idade, isso também pode atrapalhar a cognição em Nisso excesso. você está falando sobre maconha fumada e não Sobre o THC, é. Quando você fala em maconha obtida sem prescrição de algum especialista ou algum profissional de saúde, digamos assim, aham. geralmente, se você for, por exemplo, em Amsterdã, se você for num dispensary nos Estados Unidos ou no Canadá, você só vai encontrar quase flores de THC, se for flor, entende? Que é Tá. aquilo que o pessoal fuma. Quando você vai, que eu sei que você vai bastante para os Estados Unidos, né, pra lá, aí já tem, lá nos Estados Unidos já caiu muito no ramo do wellness, sabe, o canabidiol é algo que é um suplemento e um não sei o quê, e aí tem Sim. CBN, beleza. Eu tô falando ao THC, que é, o principal componente psicoativo da maconha, né. Uhum. É porque aqui no Brasil, o mais comum é que o primeiro acesso não seja por prescrição médica ou por Claro, suplemento, né. com Isso certeza. que você falou é importantíssimo. Os jovens, a gente tem que perguntar sobre uso de suplemento, uso de drogas, uso de qualquer outra substância, porque não só o THC, mas, por exemplo, o excesso de consumo de energético, eu diria que é ainda mais comum do que o THC. Aham, com E certeza. muita gente jovem, no caso que eu falei, por exemplo, de estudante de medicina, é 1 litro de energético madrugada dentro para conseguir estudar, Pois é, né. ou rapidamente consegue uma prescrição de uma lisdexanfetamina ou, Sim, né. um psicoestimulante. E isso também é algo que eu acredito que faz bastante falso positivo, né, em questão de atrapalhar, porque se a pessoa acha que tem TDAH e usa o psicoestimulante, e ela não tem uma prescrição adequada ou um acompanhamento adequado, ela similar ao THC, ela muitas vezes utiliza, se sente bem e por isso ela continua utilizando, e quando ela para de utilizar, ela não se sente mais bem, aí ela volta a utilizar achando que aquilo pode ajudar de certa maneira. Ah, porque é um psicoestimulante, porque é algo que vai diminuir minha ansiedade, e na verdade ele pode estar piorando, né. Mas, agora eu vou ter que pedir o que que você aprendeu no teu fellow de cognição e comportamento, que é essa pergunta desde que eu te conheci eu queria fazer, mas eu não queria parecer tão ignorante, aqui eu não tenho medo, porque eu posso pedir como leigo. Adorei, mas aqui não tem problema nenhum, pergunta o que quiser. Bom, no Fellow de Cognição e Comportamento, eu aprendi não só a avaliar as queixas cognitivas, a gente tem um guarda-chuva de queixas cognitivas, que são alteração da memória, alteração visoespacial, alteração da atenção, alteração executiva e alteração de linguagem. Esse é o guarda-chuva principal.
No Fellow a gente aprende, as queixas cognitivas de forma sindrômica, né, quais são os distúrbios que levam à alteração de memória, quais são os distúrbios que levam à alteração de atenção. E a partir daí a gente fecha um diagnóstico para o paciente. Como que a gente faz isso? No consultório chega um paciente de mais ou menos 50 anos: "Ah, tô com queixa de memória". Sedentário, tabagista, etilista, colesterol desregulado, diabético, e ele tem uma queixa cognitiva amnéstica, né, que é uma queixa de memória. Primeiro a gente tem que ver os fatores de risco, para ver se esse paciente é um CCL que a gente consegue manter estável ou se ele vai progredir para demência. Outra coisa que eu aprendi muito no fellow foi diagnóstico diferencial de demência. Doença de Uhum. Alzheimer, principalmente, outros tipos de demência mais comum, doença neurodegenerativa como Parkinson e transtornos do neurodesenvolvimento no adulto. Por exemplo, TDAH em adultos, autismo em adultos, ou os mimics de queixa cognitiva, né? O paciente adulto que está com uma depressão e está com a memória ruim, com a atenção prejudicada. Será que de fato é uma queixa cognitiva ou será que isso é uma consequência de uma depressão não tratada? Então a gente tem bastante experiência em lidar com queixas cognitivas no fellow. Entendi, entendi. E você estava falando sobre o diagnóstico diferencial de demência, né, foi, mais uma vez um dos motivos que eu sinto tamanha necessidade em ter alguém que nem você perto, sabe, para poder encaminhar pacientes e etcétera, porque inclusive, o não lembro, não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas a gente está com um caso muito interessante Sim. que demonstrou isso, mas para a gente conversar com quem está ouvindo e não é necessariamente aprofundado na área da saúde, eu sei que você tem muitos alunos de medicina também que te seguem, Uhum. então, qual que é a importância de saber, eh, o tipo de demência que o paciente tem? Antigamente as pessoas não se preocupavam com isso, né, era assim: "Ah, aquele idoso tá com demência", e aí era uma pessoa abandonada que vai ser cuidado por alguém e ninguém se importa, ninguém quer saber. Hoje em dia não. E eu acho que isso está mudando um pouco, primeiro porque a gente consegue fazer diagnóstico precoce. Hoje em dia a gente consegue avaliar no sangue ou no líquor do paciente os biomarcadores para demência. A gente já consegue fazer hoje em dia um diagnóstico preciso de doença de Alzheimer, que é algo que a gente não conseguia há 10, 20 anos atrás. Então, se eu tenho um paciente que tem um diagnóstico que eu suspeito que seja Alzheimer, eu posso confirmar esse diagnóstico com biomarcador. Ah, e vai mudar alguma coisa? Vai. A evolução das demências é muito diferente. Se é uma demência vascular, por exemplo, o paciente pode evoluir em degraus, pode ter pioras, agudas. Se é uma demência do tipo Alzheimer, eu sei mais ou menos o tempo de sobrevida, o tempo de progressão. E outra coisa, hoje em dia, o diagnóstico precoce de Alzheimer, ele permite o tratamento. A gente já tem as novas terapias para a doença de Alzheimer, que são as chamadas terapias anti-amiloide, que é o anticorpo monoclonal contra a proteína beta-amiloide, que é o que causa a doença de Alzheimer. Claro que não é para qualquer paciente, existem indicações específicas, existem muitas contraindicações. A gente só pode fazer a medicação em fases muito precoces da doença, mas eu acho que essa é a grande importância do momento. Se eu tenho um remédio que é capaz de tratar uma demência, eu preciso saber exatamente qual é o tipo da demência que meu paciente tem. E isso é, assim, uma mudança enorme de paradigma na neurologia. Nos últimos 2 anos, isso tem ficado bem em alta, mas eu acho que a grande sacada é essa: se agora eu faço diagnóstico precoce, eu preciso saber se o meu paciente tem indicação de um tratamento diferente. Uhum. Eu vou tu me diga se essa extrapolação que eu fiz foi viagem ou não, por favor. Tá. Eh, quando você me fala que os diferentes tipos de demência têm diferentes prognósticos, o que eu já poderia, até concluir se pensasse um pouco sobre, depois veio um insight que é assim, eh, quem sabe você ter uma ideia do prognóstico ajuda a preparar melhor a família para lidar com isso também? Totalmente. Você pega, por exemplo, um paciente que tem DFT, demência frontotemporal. Primeiro que o tratamento é totalmente diferente da doença de Alzheimer. Eu não posso dar para esses pacientes os anticolinesterásicos, que a gente não Uhum, pode dar para quem tem DA. É um paciente com muita mais alteração de comportamento, então a gente tem que preparar a família para isso também. uhum. Ou então, por exemplo, um quadro de Lewy, demência por corpos de Lewy, é a segunda mais comum que existe. São pacientes que evoluem de forma muito mais rápida e mais grave.
Às vezes uma doença de Alzheimer pode demorar 15, 20 anos até o paciente ficar acamado, dependendo de quando foi o diagnóstico. Uhum. Levi normalmente isso é mais rápido. Então tem várias coisinhas, assim, várias características em cada demência, e a gente tem que preparar o paciente. E não só isso, também aconselhamento genético. Né, a gente Hum, consegue fazer teste genético hoje em dia, tanto para doença de Alzheimer como DFT, por exemplo, a gente tem genes específicos, e assim, é uma demanda dos pacientes hoje em dia. Meu pai teve Alzheimer, será que eu preciso fazer teste genético? Olha, a princípio não é todo mundo que tem que fazer, mas tem alguns casos que você precisa. É aconselhamento genético familiar. uhum. Como é que acontece isso? Quem que são os casos? Você pode falar assim ou fica muito. É, bom, doença de Alzheimer a gente tem 2 tipos. Tem a Uhum, doença de Alzheimer esporádica e a gente tem a doença de Alzheimer genética no padrão de herança autossômico dominante, que é aquele padrão mendeliano, que passa uhum, de pai para filho. Tem alguns genes específicos em que o paciente tem uma doença de Alzheimer precoce, mais grave, com esse padrão familiar do tipo, o meu vô teve Alzheimer, meu pai teve Alzheimer e eu tenho Alzheimer. Esse padrão é muito claro, quando a gente conversa com o paciente. E aí tem testes específicos para isso. Agora, a doença de Alzheimer esporádica, que é aquela que acontece em pacientes de 80 anos, 90 anos, que não tem uma história familiar tão grande, normalmente nesses casos a gente não pede avaliação genética específica. uhum, Muitas vezes esses pacientes têm só genes de risco e não genes de certeza diagnóstica. Por isso que a gente não sai pedindo teste diagnóstico para todo mundo. É muito diferente chegar uma pessoa e falar: "Eu tenho 3 gerações com Alzheimer aos 50 anos, versus a minha avó teve Alzheimer com 94 anos", sim. entende? Então é basicamente isso, assim, de forma muito muito superficial, né. Tá, e deixa eu entrar num ponto específico, que acredito que seja uma dúvida comum também. Bom, se fosse na minha família, por exemplo, né, com 3 gerações atrás, ou 2 gerações atrás que fosse, e eu chego pra você e falo: "Carol, tá, eu tenho uma chance grande, mas, qual é a meta de LDL pra prevenção de demência que o pessoal fala normalmente? Abaixo Em de quanto?" neurologia então, em neurologia isso é um pouco, não muito estabelecido, porque para AVC é, assim, menor que 65, 50, em geral a gente opta menor que 100. Nos pacientes eu deixo normalmente o LDL abaixo de 70, tá, Tá, mas isso tem divergência em literatura, então tá. não vou me comprometer com nenhuma diretriz. Beleza, beleza, beleza. Mas assim, vamos lá, Carol, eu tenho 2 gerações atrás de mim já com doença de Alzheimer, eh, mas eu tenho o LDL em 70, todos os fatores modificáveis eu faço. Eu durmo 7, 8 horas por dia, faço atividade física todos os dias, hã, a acuidade auditiva ok. Por que que eu vou fazer o teste genético só pra saber o que que muda isso? Então, não teria indica você isso é verdade ou é um caso fictício? Só pra eu Não, é um saber. caso fictício, senão eu teria feito mais bonitinho. Socorro. Hã. Tá bom. Bom, atualmente, o aconselhamento genético, como eu falei, é feito só para pessoas com um padrão muito claro de doença familiar. Mas o aconselhamento genético, ele pressupõe que o paciente queira saber e queira se planejar. Ninguém Ah, vai forçar o teste no paciente, né, assim, a gente vai oferecer, você quer fazer, você quer saber se você tem, mas pode ser que o paciente não queira, e aí tudo bem. O que a gente não pode é ficar pedindo gene de risco, porque tem va eu vou falar o nome dos genes, tá, só tá. pra os genes mais comuns de doença autossômica dominante são APP, precelinilina 1 e 2. São os 3 genes mais, assim, característicos de autossômico dominante. E tem um gene muito famoso que é o APOE4, que é Aham. o gene que todo mundo sabe esses testes genéticos que o pessoal faz? Compra pela Amazon, faz um teste genético? Sei, sei. O APOE4, que é esse teste, é um gene de risco. Significa que quem tem esse gene, quem tem esse alelo, né, o alelo 4 do APOE, tem 12 vezes mais risco de ter Alzheimer. Só que não significa que você vai ter. Então, como você falou, se você tem tudo controlado, fator de risco controlado e tem esse gene de risco, assim, a gente tem que esperar para ver se vai aparecer alguma queixa cognitiva. Eu Uhum. não posso te dar um diagnóstico só porque você tem esse alelo, entendeu? Uma coisa que não faz muito sentido. Qual que é a recomendação básica hoje? A gente só investiga o paciente com queixa.
Uhum, uhum, uhum. Tá, isso, pronto. A gente Agora tu tem indicação de tipo: "Ah, chega um paciente no meu consultório assintomático, sem história familiar, quero fazer teste". tá, Não dá pronto, pronto. certo. É, porque eu pensei justamente na no no na resposta ao estresse, eu pensei justamente no em como o paciente fica quando ele sabe que ele tem essa chance, mas como, se o paciente não tem queixa cognitiva, então não existe um motivo ou uma indicação para ser feita, né. Não É uma existe. vez que não muda E nem desculpa. dos biomarcadores, né, É, porque a não, gente perfeito. tem que confirmar o diagnóstico, mas assim, não faz sentido eu fazer um biomarcador num paciente sem queixa. Perfeito. E agora, que é uma dúvida que fica um pouquinho mais específica, se vira para simplificar, como é que por que que se pede o neuropsicológico em demências? Porque o neuropsicológico, eu como generalista, e acredito que muitas das pessoas que vão ouvir aqui, que chegam buscando o que a gente fala também, pra mim ele vem como uma ferramenta, que nem eu brinquei contigo essa semana, que é o Waze da mente, do comportamento do paciente, como se fosse. Uhum. E para mim ele surgiu eu não aprendi sobre neuropsicológico na faculdade. Eu sou médico clínico geral, tá, então eu não aprendi sobre neuropsicológico na faculdade. E, eu achei que era quando eu descobri pela primeira vez, eu achei que era só chegar lá, fazer e pronto, já o padrão internacional, padrão FIFA, né. E não é bem assim, mas na demência primeiro, qual a importância de você pedir um neuropsicológico, quando que você pede, o que que ele muda na tua conduta? Tá. Bom, o neuropsicológico é importantíssimo. Os neuropsicólogos são aliados no nosso diagnóstico, mas ele não é necessário. Na maioria dos casos, quando é muito óbvio a queixa, não é necessário. E aí, uma das coisas interessantes de fazer um fellow de cognição e comportamento é que a gente aprende a aplicar os testes cognitivos. Não que o neurologista faça todos os testes que o neuropsicólogo faça, né, mas, por exemplo, para que eu faço um MoCA? MoCA é a testagem padrão de rastreio cognitivo. Se a gente pegar item por item dos testes, a gente vai ter que ter uma parte de visa espacial, tem que desenhar um cubo, um relógio, tem uma parte que é memória, tem que evocar as palavras que o médico pede para guardar, tem uma parte que é de atenção, aquela parte de digit spam. Repete os números de trás para frente, 2, 1, 8, 5, 4. Aí você tem que repetir. 4. Eu já até esqueci o que eu falei. Não, Era não. 21854, mas de trás pra frente você me apertou. Então, assim, em cada item tem a parte de linguagem, em cada item daquele teste é uma função cognitiva. Então, quando a gente faz o teste, junto com a história do paciente, por exemplo, se é um quadro que parece muito um Alzheimer, clinicamente, e eu vejo que no teste cognitivo o paciente tem alteração de memória, eu não preciso de uma avaliação neuropsicológica. Uhum. Para mim não faz sentido. Ah, mas é porque tem uma alucinação visual junto e o paciente não pode fazer um PET-FDG e enfim, é um caso que está confuso. Vamos pedir um neuropsicológico para ver como que fica isso? Ou então, por exemplo, a gente está falando só de idoso, só de demência por enquanto? Essa pergunta é a de demência. Tá. Eh, então, a avaliação neuropsicológica, ela serve muito para quando você está em dúvida diagnóstica, principalmente. Tá. Ou para quando você não consegue identificar, pode ser por falha, de conhecimento mesmo, né, nem todo médico é especialista em cognição, né, nem todo neurologista é. É, Então, para ajudar o médico, até às vezes o médico generalista que sabe que tem alguma queixa, mas ele não consegue formular muito bem ali as hipóteses, pode sim ajudar. tá. E fora de demência, então vamos dizer assim, ó, eh, TDAH é algo que, ficou até complicado de falar, essas letras no consultório hoje em dia, Sim. porque É é um terreno muito difícil hoje, e a gente sabe que as medicações, ajudam os pacientes, inclusive, às vezes até reduzindo o risco de suicídio em pacientes que têm TDAH, mas elas são medicações que também, às vezes, pode ter um risco de causar dependência, e o paciente com TDAH também é um paciente que tem um risco maior de ter dependência química, e a Hum, gente fica naquela dúvida e aparentemente o neuropsicológico surge como uma ferramenta de ouro para o TDAH ou para esse tipo de queixa, ou TEA também, né, uhum. autismo grau 1 de suporte, que é outra hipótese diagnóstica que se tem tido a rodo por aí. Quando que você usa o neuropsicológico nesse tipo de queixas, e depois você me fala quando que eles pode atrapalhar. Tá.
Bom, eu uso o neuropsicológico nesses quadros, mas eu não me apoio no neuropsicológico para dar diagnóstico. Uhum. E isso pode ser algo contraintuitivo, porque muitas vezes o laudo vem com diagnóstico, né, vem escrito TDAH e o paciente já chega ali com o diagnóstico pronto. Mas o que que eu sempre falo, assim, para todo mundo que me pergunta sobre TDAH, que eu acho que é uma construção que não tem como ser refutada, porque isso é a história natural da doença. TDAH, que é a sigla, é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como TEA, assim como qualquer uma dessas doenças que estão super famosas hoje em dia, né. Altas habilidades também. Altas Para a habilidades. moto, é. O que que é o transtorno do neurodesenvolvimento? Significa que no desenvolvimento do cérebro daquela pessoa, o cérebro se desenvolveu de alguma forma diferente, divergente do padrão, de tal forma que ficou com sequelas e alterações cognitivas. É basicamente isso. Se é do neurodesenvolvimento, significa que essa situação, ela esteve presente desde quando o paciente nasceu, desde quando ele se desenvolveu. Então o que eu mais faço em primeira vez, né, primeira consulta com TDAH, eu sempre peço para em alguma consulta o paciente ir acompanhado de algum familiar, irmão, pai, mãe. Eu preciso do relato dessa família, porque eu preciso entender se isso de fato é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se tem um paciente jovem de 30 anos, que aparentemente uma criança normal, não tinha, né, nenhuma suspeita diagnóstica nunca, e com 25 anos ele fica desatento. Só que com 25 anos, ele fica o dia inteiro no TikTok, ele tem uma depressão não tratada, tem ansiedade, tem insônia e tem enxaqueca. E aí, Uhum. será que esse déficit de atenção que ele tem realmente é um TDAH? E por que que isso é importante de ver a história clínica do paciente? Porque se esse paciente que está desatento faz uma avaliação neuropsicológica, o que que vai aparecer no teste? Déficit de atenção. Ele vai pontuar menos no score de atenção. Tá, isso, mas esse instrumento não foi feito para ajudar a descobrir o que que é déficit de atenção, o que é ansiedade, por exemplo? Então, em primeiro lugar, teste sempre vai ser número, né. Teste é um dado numérico. Quando a gente fala de protocolos específicos para TDAH, de fato, eles têm até uma boa sensibilidade para diferenciar o que mais vem do humor, o que mais vem de atenção pura, né. Realmente, o teste é bom para isso. Mas o teste, se você pega para ver, igual o Moca a gente tem esses testezinhos de números, é muito difícil para o neuropsicólogo isolar o que é a desatenção por uma causa orgânica do cérebro e o que é a desatenção por algum outro motivo. Uhum. Desatenção de quem tem enxaqueca, por exemplo, a pessoa está com dor, ela não consegue prestar atenção porque ela está com dor, ela não consegue ler uma página inteira porque está em crise de enxaqueca. Se eu faço um teste de atenção nessa paciente, o teste de atenção vai dar alterado. A especificidade é baixa, mas a sensibilidade é alta, é isso que você quis dizer? Exatamente. Tá. A especificidade para eu falar o diagnóstico certo, ela não é tão alta. Não, isso, não Agora, é tão alto, é. Uhum. eu não sei te falar, assim, Em deveria saber de números. cor É, esse dado, mas eu não sei te falar em dados. É não, tá porque tudo bem. TDAH em criança não, tá. Em Hum. criança já tem uma especificidade bem maior, E esses isso testes. tá, e isso vai ser conteúdo que eu vou te colocar depois com a nossa psicóloga baseada em evidências, que também está estudando neuropsicologia, é um conteúdo que a gente vai aprofundar. Mas é que eu acho importante, porque essa semana eu descobri que essa porta está aberta para o paciente, de chegar e já fazer um neuropsicológico, e é porque assim, né, eu e você acredito que vamos concordar que muitos desses pacientes precisam de acompanhamento psicológico também, Sim, né. e o neuropsicológico é importante também por isso, né, porque aqui eu tô falando de uma coisa, assim, dúvida diagnóstica, né. Sim, Não é que eu tenho que pegar o neuropsicológico e jogar no lixo, pelo contrário, é um exame importantíssimo, me dá muita informação. sim. E o bom neuropsicólogo, ele tem esse feeling, entendeu? Ele tem o feeling de escrever no laudo: "Paciente desatento, porém não há evidências de transtorno do neurodesenvolvimento". Uhum. O bom neuropsicólogo faz isso.
E além disso, a avaliação neuropsicológica é muito boa para direcionar o tratamento, porque eu consigo entender qual função cognitiva está pior, e eu consigo fazer uma reabilitação cognitiva para que o paciente desenvolva estratégias no dia a dia para ele melhorar. E é isso que a Uhum. gente quer, né, a gente quer que o paciente melhore. É, essa eu acertei pelo menos. Quando eu vi o neuropsicológico vindo, eu pensei: dá pra pedir pra todo mundo", eu pensei equivocado. Agora quando, o próximo passo, que é o que eu faço para todos os meus pacientes, é, uma vez que eu trato a ansiedade ou você trata a ansiedade, qualquer outro colega trata a ansiedade, ou algum outro sintoma que tenha, se existe uma dúvida, né, ou eu discuto o caso contigo hoje antes, mas Uhum. eu acho interessante que o paciente faça o neuropsicológico e depois, com o neuropsicológico, ele vai para outro psicólogo, e é por isso que a gente está falando sobre isso aqui agora, porque essa porta estando aberta, o paciente gasta um recurso que não é barato, um neuropsicológico, o exame a gente está falando na casa de Sim. R$ 3.500 mais ou menos, né, o exame, o que daria pelo menos alguns bons meses de psicoterapia, que também é indicado lá para frente, então seria interessante que, o paciente estivesse estabilizado de uma causa base, antes de fazer o neuropsicológico, é por isso que a gente está falando sobre esse tema aqui, que é Sim. para ajudar a levar essa informação para mais pessoas, que elas tenham um acompanhamento adequado, nem que não seja feito por nós, essa é a grandeza do que a Mas gente tem assim feito hoje, assim, né. igual você falou, pode ser que o paciente tenha ansiedade, por isso ele tem desatenção, eu trato a ansiedade, só minha desatenção. Ou pode ser que eu suspeite realmente, nossa, esse é um TDAH típico do adulto. Para quem é neurologista e atende TDAH em adulto de forma frequente, é muito claro, assim, com 1 hora de conversa você já tem alta suspeita que foi um TDAH não diagnosticado, né. É, eu sei como é que é isso, né, Carol. Será? É. Mas assim, eu gosto muito de ter bons neuropsicólogos do meu lado, e eu tenho muitos Aham. neuropsicólogos muito bons, porque eu uso toda semana. Não É, peço e ajuda, mas eu uso toda semana. e o que eu entendi também é que, algumas ferramentas estão em intersecção com o que você faz e que os neuropsicólogos fazem. Por exemplo, investigar a família, né, Uhum. é algo que tanto Sim, você eles quanto eles completam. fazem. Então você usa algumas ferramentas deles, a gente só tá conversando sobre o momento correto de chutar para o gol, né. Eu acho que, na verdade, o grande problema hoje em dia é o paciente fazer uma avaliação neuropsicológica sem indicação, o que pode gerar mais ansiedade, né, Uhum, e fazer a avaliação sem esse contato com o médico, querendo um diagnóstico só por um teste. uhum. Não acho isso uma coisa que ajuda o paciente, eu acho que muitas vezes atrapalha, né. É, e esse é o ponto, é que ajude o paciente, porque às vezes, o paciente busca isso, e a gente tá falando que no de um país onde a maioria das pessoas não tem condição de fazer um neuropsicológico. Hum. Então, às vezes, elas podem guardar dinheiro de um ano para fazer 1 ano de e terapia. é, 1 ano de terapia, a depender, do preço do neuropsicológico e do preço da psicoterapia. Agora tem uma outra pergunta para ti que eu queria te pedir há muito tempo também, Lá vem. o que é neuroplasticidade e por que que é importante isso? Nossa, neuroplasticidade é a coisa mais mágica que existe no nosso cérebro. É a capacidade que a gente tem de reorganizar as nossas vias corticais, as nossas vias de sinapse no cérebro. E isso pode ser um conceito meio abstrato, mas não é tanto assim. A gente aprende na faculdade de medicina, desde que a gente entra, que o neurônio é uma das únicas células que não se regeneram no corpo. É muito difícil, o neurônio é muito complexo. Você pega um fígado, por exemplo, e tira uma parte do fígado, o hepatócito facilmente se recupera. A célula da Uhum, pele também. Agora o neurônio não. Matou neurônio, acabou. Só que matar neurônio não significa perder todas as funções que o seu cérebro tinha com aquele pedaço de neurônio. Por exemplo, eu posso ser uma criança que teve um TCE, eu fiz uma cirurgia, tive metade do meu cérebro tirado para fora, só que por causa da neuroplasticidade, a criança adquire todas as funções desse hemisfério cerebral no outro. Isso é uma coisa muito fantástica, né. Agora é só na criança? Não. Por exemplo, quem teve AVC. Existe um processo de neuroplasticidade, de reorganização cerebral, onde o paciente consegue adaptar as funções. Tanto que quem tem AVC tem um declínio, né, uhum. grave, e ele vai melhorando, 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 melhorando. Se o neurônio não recupera, o que está acontecendo? Neuroplasticidade.
Uhum. E o que que a gente pode fazer para melhorar a nossa neuroplasticidade? Aqui eu vou chamar atenção para 2 coisas comprovadas cientificamente. Primeiro, não existe nenhum suplemento de melhora de neuroplasticidade, né, infelizmente eu queria que tivesse, mas exercício físico e mindfulness que, né, meditação, atividade de concentração e atenção plena, aumentam a neuroplasticidade. Uhum. Exercício físico, principalmente aeróbico, Uhum. ficar um tempinho ali meditando, espiritualidade também melhora a neuroplasticidade. Hoje em dia, Ela uma abordagem que a gente tem no consultório é muito de trazer essa parte do brain health, que é a saúde cerebral, para mostrar para os pacientes que eles podem melhorar a função cognitiva. Uhum. É muito a espiritualidade, de certa maneira, me parece de um jeito comportamental, algo muito próximo de uma meditação. Eu não sei Sim. se eu estou errado ou não, mas, Sim, com me parece, sabe, se uma coisa faz bem, a outra com certeza também faz bem. é. Porque a gente, né, o paciente não necessariamente precisa crer em alguma coisa, mas, ele pode meditar e às vezes ele é muito ansioso e ele não bota fé na meditação, por exemplo. "Ah, eu vou ficar quieto com a minha cabeça? Hum". Aí ele começa a pensar em piada. É, mas quando ele reza, ele consegue entrar naquele jeito Sim. de naquele modo em que ele consegue sentir o que ele está pensando e sentir o que está acontecendo de fato. Olha, eu estimulo muito nos pacientes. Claro, eu não fico falando disso, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o proselitismo, que é você, induzir o paciente até a sua religião, ou falar para ele que ele tem que ter uma religião. Não estou falando de religião aqui, mas Sim. é isso que você falou, por exemplo, eu sempre pergunto religião na minha primeira consulta, para ver se o paciente tem algum. Se o paciente, por exemplo, é católico e tem mania de rezar terço, quer meditação melhor do que rezar um terço? A pessoa fica Uhum, repetindo aquela coisa ali por uhum, 20 minutos, né, aquela oração. Ou então não tenho religião, mas acredito em alguma coisa e me conecto com a natureza. Eu prescrevo passar 20 minutos vendo o pôr do sol. uhum. É um ato de meditação, é você ter um tempo ali para você ter uma atenção plena em alguma coisa, então é extremamente importante. Cara, eu vou, até tomar uma liberdade para falar uma coisa que eu vi na tua anamnese, porque a gente quando começa a trabalhar junto, a gente começa a admirar o outro profissional por outros lados. Uhum. E a parte da religião na anamnese, de pedir se o paciente tem religião, eu acho muito importante, que é fator de risco inclusive para suicídio também. Então Sim, para outro lado, se você é um estudante de medicina ouvindo isso aqui ou médico, lembre de pedir para o paciente se ele tem religião, se você trabalha com saúde mental, que isso pode interferir bastante no prognóstico, né. Agora, a gente já falou de muitos temas que muitas pessoas têm interesse, e eu queria ir um pouquinho do lado da não medicação para um assunto, a autorregulação do TDAH. Existe alguma maneira do TDAH se autorregular sem medicação? O que que você vê que é mais interessante, que você gostaria que as pessoas soubessem? com certeza. Assim, para quem é médico, fica muito claro quando o paciente de fato precisa de medicação, né, tem alguns critérios que a gente usa, principalmente clínicos e comportamentais, mas o TDAH, ele eu vou dar uma explicação rápida, assim, existe no nosso cérebro o modo padrão, que é o Default Mode Network, e o modo Uhum, de atenção seletiva, né. Quem tem TDAH tem uma facilidade muito grande em migrar para o modo padrão aleatoriamente ao longo do dia. Por que que isso é importante? Porque quem tem TDAH tem muita facilidade em ficar viajando na maionese, entre aspas. É aquela pessoa que é diferente do ansioso. O ansioso, quando ele começa a pensar sobre as coisas, ele para de prestar atenção, por exemplo, numa aula, porque ele está preocupado com a hora que ele vai sair da aula e ele tem que fazer isso, tem que pagar uma conta, ele fica assim, com a mente borbulhando de pensamentos angustiantes e ansiogênicos. O TDAH não. O TDAH ele para de prestar atenção, olha para o nada, aí você pergunta: "O que que você está pensando?" Aí ele: Quantos tijolos será fizeram essa parede?" Sabe uma coisa bem assim. sei. Que tá acontecendo com essa pessoa? Eh, e aí, é muito fácil para quem é TDAH, por conta desse comportamento,
Esquecer compromisso, não anotar as coisas que ele precisa, esquecer de pagar uma conta, ser muito estabanado, porque ele tá pensando em alguma outra coisa e sai batendo, chutando o móvel na casa, enfim, é muito fácil que ele tenha esses comportamentos de uma pessoa desatenta. Então o que que a gente faz? O psicoestimulante tenta organizar isso, mas pode ser que o paciente não precise da medicação ou só da medicação. Pelo contrário, qual que é a primeira linha de tratamento? Terapia cognitivo-comportamental, porque eu vou pegar um bom psicólogo, um bom terapeuta, que vai pegar na mão desse paciente e vai falar: olha, a partir de hoje você vai colocar o seu despertador para quando você tiver que tomar o remédio, você vai ter uma agenda para você anotar seus compromissos, você vai pregar com post-it o que você tem que fazer, você vai fazer exercício físico, porque é uma pessoa que precisa de rotina. Então tem como a gente mudar o modo que o cérebro funciona por meio de terapia cognitivo-comportamental, exercício físico, e assim, é muito mais difícil isso no adulto, tá. Uhum, Quando é um adulto que não foi tratado, que passou a vida inteira assim, meu Deus, coitado do psicólogo que vai fazer a TCC desse paciente, às vezes é realmente difícil. E às uhum, vezes, assim, são pacientes subtratados, né, que muitas vezes nunca fizeram um psicoestimulante e a gente vai precisar da medicação. Mas a terapia não farmacológica é ainda mais importante, de tudo. uhum, Você pode dar um psicoestimulante para esse paciente, às vezes ele até melhora um pouco, mas assim, se ele não fizer uma atividade física, se ele não tiver uma rotina regulada, se ele não dormir bem, se ele consumir muita cafeína, vira uma bagunça, assim. É aquela rotina que você fala: "Meu Deus, como que eu sei, vou resolver?". sei bem como é que é. O A achei gente não isso pode falar da gente mesmo aqui no podcast. não tô falando de mim, você que tá puxando. Tô falando de mim mesmo. Ah, tá falando de você? Eu estamos bem, né. Olha só, não, mas é porque um termo muito interessante que eu vejo é a eu agora se foi, né, eu faço muita autorregulação fazendo atividade física. Eu Aham, sou existe um Felipe fazendo atividade física e outro sem fazer atividade física, e todo mundo ao redor nota. E autorregulação é um tema que eu vi o chat falando muito, e eu sei que tem muita gente buscando assunto na internet e saúde por IA. Então, quando eu busco e vejo esses temas, eu puxo para o nosso assunto, porque assim, ó, gente, por que que tem esse podcast aqui? Porque tem um podcast maravilhoso feito por pessoas incríveis, que às vezes estão falando hoje em dia que você não deve colocar o fone de ouvido com fio para evitar doenças, sei lá da onde, sabe, ou que fala de protetor solar. Cara, eu tô pedindo de cognição para uma neurologista que acabou de sair do Congresso Internacional de Neurologia e a gente precisa tocar o assunto para falar disso, porque o nosso tempo é limitado. Então você prefere tratar dor ou insônia e dê uma dica para tratamento de insônia nesse mesmo estilo leve, assim, que meio que serve para todo mundo, tá. para o pessoal ouvir com base no que tu tem de vivência. Preferir tratar, eu gosto de tudo que eu falo, gente, eu adoro neurologia, não, mas assim, eu acho que dor e insônia são, comorbidades muito frequentes. É muito comum que o paciente que tem dor não consegue dormir bem, e quem não consegue dormir bem tem dor crônica, fadiga, então são, né, situações muito comuns. Bom, eu acho que dor é um pouquinho, entre aspas, "mais fácil de tratar", porque a gente tem muita opção de tratamento com um perfil de efeito colateral menor. Agora, insônia, Entendi. a gente tem uma quantidade limitada de remédio, a maioria dos remédios com bastante efeito colateral. E quando a gente fala de insônia primária, que é essa insônia do paciente realmente ter uma desregulação do próprio comportamento, e ele acredita que ele não vai dormir, por isso que ele não dorme, né, aquela coisa bem comportamental, assim. Isso é muito difícil de tratar. Você falou de autorregulação, neuroplasticidade, insônia é muito disso. Eu tenho que fazer o meu paciente acreditar que ele consegue dormir, Uhum. mesmo quando ele está há 3 anos deitando na cama todo dia, fechando o olho e não conseguindo dormir. Então eu acho que é bem mais desafiador tratar insônia. Entendi, dá mais trabalho. Mas que dica que você acha, assim, que você aprendeu recentemente, você gosta muito de usar, que encaixa para grande parte dos pacientes? Sim, higiene do sono em primeiro lugar, mas uma coisa, higiene do sono, falando rapidamente, são coisas que você faz ali perto de dormir e ao longo do dia, para que você tenha uma melhor qualidade de sono. Dicas muito rápidas: tomar sol de manhã,
e desligar a luz às 7 da noite em casa. Só Isso. isso resolveria 50% dos problemas de higiene do sono. Essa foi a pergunta. Isso era o que eu queria ouvir de resposta, na verdade. Essa tem sido uma das coisas que eu mais tenho indicado para os meus pacientes também, que é acordar e logo abrir a janela, logo pegar um sol. E isso inclusive foi, eu vou ter que falar porque também eles não vão ouvir provavelmente, né. O Huberman Lab daquele podcast e o Sei. Rick Rubin, que é um gênio criativo, o Rick Rubin é o cara por trás dos principais álbuns musicais, né, e eu gosto muito disso da criatividade, eles estavam falando sobre isso de acordar e logo ver o sol. E isso é algo que é comportamental hoje em dia, muita gente tem falado, e que realmente acredito que faça toda a diferença, porque regula o ciclo regula o corpo, né, de acordo com como ele foi feito para ser. Agora eu preciso caminhar para o final para te pedir qual que é, já que eu falei de Rick Rubin, criatividade e você faz muita coisa, dos seus projetos, qual que é a tua criação favorita e o que que você foi fazer nos Estados Unidos no congresso de neuro lá? Tá. Bom, a minha criação, assim, do Instagram também sou uma pessoa muito criativa, né, a gente sabe que eu assim como você, eu faço bastante coisa, mas eu criei a comunidade neurológica há 1 ano e meio atrás. E o que que é a comunidade neurológica? Eu peguei a lista da Academia Americana de Neurologia dos 12 fatores de brain health, que é disponibilizar a saúde cerebral. Juntei em 5 atitudes que a pessoa tem que ter todos os dias, para que ela tenha saúde cerebral, evite o risco de demência, melhore a cognição, enfim, evite todas as doenças aí que mais matam e que são mais horríveis, assim, né, mal do século, ansiedade, depressão, falta de memória, enfim. O que que é a comunidade? A gente separou esses 5 fatores, que é mexer, fazer exercício físico, nutrir, comer bem a dieta pro cérebro, que é a dieta Mind. Estudar, não tem como você melhorar a memória, ser mais inteligente e ter melhor cognição se você não estuda. Conectar, e aqui é conectar com o que realmente importa, ou seja, mindfulness, espiritualidade e relaxar, que é dormir bem. Ó, se você faz essas 5 coisas, acabou. Você tem grande chance de evoluir melhor de alguma doença neurológica ou de mesmo evitar uma doença neurológica. Só que qual que foi a grande sacada da comunidade? Eu sei que isso é bom, meus pacientes sabem que isso é maravilhoso, só que a gente muitas vezes não sabe como fazer. A gente não sabe como encaixar na rotina uma vida com 5 pilares de saúde cerebral. Então, na comunidade, é assim, um ambiente que a gente tem um grupo de comunidade no WhatsApp, e eu faço várias atividades práticas de incentivo, desafio para as pessoas realmente mergulharem nessa rotina no dia a dia. E assim, para mim é a coisa mais legal que eu já fiz, porque eu sinto que ajuda mesmo, né, não adianta Uhum, nada a gente ficar fazendo coisas que não deem frutos, e os pacientes melhoram. Então, acho ótimo. que isso é, assim, a coisa mais legal. E o que que você foi fazer naquele congresso lá? Bom, o congresso americano eu vou todo ano, desde que eu estava na residência. Normalmente eu vou como ouvinte, eu levo um pôster, mas dessa vez a gente teve um trabalho oral pelo grupo e eu apresentei sobre agonistas de GLP-1 em demência. Será que realmente as canetas emagrecedoras melhoram e evitam o risco de demência? Então eu tive uma apresentação oral que foi muito legal, tive a oportunidade de estar lá com um dos maiores pesquisadores do mundo em GLP-1 para falar de cognição. Então foi basicamente isso. Já estou de volta. É. E você ensina fora na comunidade neurológica ou você dá aula? Aonde? Como é que é? Sim. Bom, eu sou 100% veia acadêmica, né, tô lá na Santa Casa de São Paulo, então às vezes eu dou uma aula ou outra para os alunos da faculdade, da Santa Casa, muitas vezes dou aula em liga de universidade, falo muito no Instagram, dou aula na comunidade. Eu não tenho, assim, um masterclass, algo de do Instagram mesmo para oferecer. Pode ser que tenha algum dia, mas ainda não faço. Basicamente eu dou aula em lugares acadêmicos mesmo, em E instituições. você ensina na comunidade, né. Na Você comunidade. ensina ao tempo que motiva e faz, todo esse papel gamifica o processo, né, faz todo esse Isso. A papel que gente tem a cada 15 dias um journal club na comunidade, onde eu pego um artigo científico e leio com as minhas alunas. Também ensino sobre estatística, eu tenho um curso de estatística e como interpretar evidências científicas. Tem bastante coisa. depois a gente vai conversar desse curso que eu achei bem interessante. Eh
Pra quem não sabe, a Carol tá trabalhando com a gente da Clínica Bridge agora também, e como eu já falei aqui, a gente tem também neuropsicólogo, temos uma outra neurologista pra fazer atendimento presencial que já ela já tem um foco em distúrbios do movimento, né, tá fazendo fellow em distúrbios de movimento, que é a Haná. E, você acha que a gente consegue formar um time interessante como? Por que que você, do alto da neurologia, tá falando comigo um reles fraco acadêmico? Ah, Por que que a gente forma um time interessante, que você acha? Me conta. eu vou Que a gente contar pode então trabalhar junto. como eu conheci o Felipe, né. Pelo contrário, para com isso. Assim, gente, o Felipe, eu comecei a seguir ele no Instagram, acho que você me seguiu, e depois eu comecei a te seguir, e existe uma coisa na neurologia que é, muitas vezes, mesmo com o melhor tratamento de todos, fazendo tudo certinho, do jeito que tem que ser feito, alguns pacientes não melhoram. E eu comecei a ter uma demanda no consultório de pacientes perguntando sobre cannabis, que é algo que eu aprendi muito pouco na residência, né, é uma falha enorme, inclusive eu já te fiz esse convite, mas vai ficar público, por favor, vá ao Eu meu vou, claro. podcast para ensinar sobre cannabis pra gente. Eh, e assim, eu comecei a ver que você realmente estudava e você realmente sabia do que você estava falando. É uma coisa muito rara, né, o que eu via no Instagram eram pessoas que faço isso e toma cannabis para todo mundo, só que você tinha um interesse muito genuíno em aprender sobre as condições que você estava tratando e fazer do jeito mais correto possível. E aí eu falei: "É disso que eu preciso", porque com certeza isso é uma falha na minha formação, eu preciso aprender mais sobre, e foi isso. Hoje em dia a gente está fazendo uma parceria muito legal. Todos os nossos casos, né, que a gente viu até hoje, a gente está conseguindo ter esse feedback, parte neurológica, pacientes que usam cannabis e não só isso. Aqui sim eu vejo uma clínica que olha o paciente como um todo. A gente conversa entre os médicos, isso é super legal. Uhum. "Ah, meu A paciente gen teve efeito colateral", eu converso com o gastro, ligo pra você. Eu acho que isso faz diferença no tratamento do paciente. Uhum. E a gente tá com um caso agora, só pra dar um spoiler, que é no nosso projeto terapêutico singular, que eu só soube da importância do climatério na cognição depois que eu te conheci. E Uhum. a gente vai discutir esse caso, você ainda não pegou essa paciente, mas a gente vai discutir Tá, contigo esse caso nos próximos dias. Aonde que a gente te encontra, Carol? Quem tá te buscando te encontra onde? O que que escreve nas lupinhas pra achar você? tá. Bom, em rede social vocês podem me achar no @carolinabragaMD. O nome que eu uso na comunidade científica é Carolina B. Moura, para olhar meus artigos no PubMed, publicação científica. É isso, vocês me encontram também na Clínica Bridge, eu sou do corpo clínico, faço atendimento online em neurologia, e podem me achar também no hospital. Ali no Oswaldo Cruz, eu tô lá bastante, e no consultório aqui em São Paulo. Carolina M. Braga, né? Não, Carolina B. Moura. Hã, esquece. Esquece, B. Moura, tá certo, Isso, porque, tu usa o Braga, mas não é o último, tá. é o Braga no Instagram. Essa é a melhor maneira, cara, que maneira legal de falar assim: "Me procura nos artigos". Um dia eu estarei nesse local aí também. Gente, foi um prazer enorme, foi o começo de uma conversa que eu quero que fique fácil para qualquer pessoa de fora da medicina ouvir e entender. A gente tem termos hoje em dia, por exemplo, neuroinflamação, que é um termo que tem um risco enorme de ser mal utilizado, Muito. pela comunidade, por qualquer picaretagem que queira te vender um serviço. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, separando o horário da nossa agenda, é de fato de um desejo do mais altruísta possível de levar um conhecimento gratuito para as pessoas em qualquer canto do mundo, que basta ter internet, que qualquer um tem internet Spotify. Uhum. Hoje em dia, qualquer um consegue ter esse nível de conhecimento que a Carol levou muito tempo para ter e que para mim é um prazer distribuir para vocês aqui. Por enquanto é isso, nos próximos episódios a gente vai conversar cada vez mais sobre os assuntos que a gente falou hoje. Qualquer sugestão que vocês tiverem, por favor, comentem aqui, Spotify, YouTube ou Instagram meu ou da Carol. Muito obrigado, Carol. Obrigada, Até mais. até mais.